Salve, salve tricolores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Quem for novo por aqui, não esqueça de se inscrever aí embaixo, deixa o like no vídeo também e me segue lá no Instagram, AlemãoSPFC. Agora, sem enrolar, vamos pro vídeo de hoje, desejando um excelente sábado, Deus abençoe o nosso dia, São Paulinos e São Paulinas. Hoje dia de clássico, mais um pelo Campeonato Paulista, quinta rodada, restando poucos jogos pro término da primeira fase, jogo importantíssimo. As duas equipes vêm de resultados ruins, portanto precisam dar respostas ao torcedor e nada melhor do que vencer um clássico para dar a volta por cima. Palmeiras vinha de 3 vitórias consecutivas, era a melhor equipe da competição, mas simplesmente tomou 4 do Novo Horizontino, um amasso, tentando poupar alguns titulares justamente para esse clássico. Já o tricolor paulista tomou 3 da Portuguesa dentro do estádio do Morumbi e se complicou na competição, estando apenas a 1 ponto da zona do rebaixamento. Portanto, o jogo de hoje vale mais do que 3 pontos, vale e vale muito, vale moral, vale confiança, vale aproximação da torcida e vale, obviamente, aí uma colocação melhor no Campeonato Paulista. São Paulo, Palmeiras voltam com suas equipes titulares à medida, do possível, Alguns jogadores estão lesionados, como por exemplo o Lucas Moura, que sequer foi relacionado. Ele, entre aspas, foi poupado, porque se fala, ele foi poupado para o próximo jogo? Não, ele foi poupado aí para evitar uma lesão por conta do gramado artificial. Aí se pergunta, Alemão, mas o jogo não é na arena do Palmeiras, lá no Allianz Parque, é na Arena Barueri, mas lá também é um gramado artificial, por isso o São Paulo resolveu aí dar uma precavida na situação do Lucas Moura, poupar para não ter problemas maiores no futuro. Portanto, o Lucas Moura não está nem relacionado. Não é que ele vai ficar no banco e pode entrar no segundo tempo, nada disso. Ele não está nem relacionado para esse grande jogo de hoje à noite entre São Paulo e Palmeiras. Com isso, São Paulo deve vir da seguinte forma, novamente com um sistema com 4 defensores, com Rafael, Mike, deve ter aí o Enzo ganhando oportunidade na equipe titular, esteve relacionado para o último jogo, Arboleda e Alan Franco no sistema ali defensivo, meio de campo que pode ter Marcos Antônio, Bobadilha e provavelmente aí a gente deve ter também uma trinca com o Danielzinho e um trio de ataque, que treinou junto nesses últimos dias, que foi Luciano, Tapia e Ferreira. Esse provável São Paulo para hoje à noite. Muita gente vai perguntar, Alemão, e Caleri, jogou os 90 minutos do último jogo, fez 2 gols, apesar de ter perdido um gol sozinho, Porque o Caleri, que foi titular, fez 2 gols na última partida, deve começar no banco de reservas, por conta também do gramado artificial. Vale lembrar que o Caleri ficou cerca de 10 meses sem entrar em campo, se recuperando de uma lesão em seu joelho no LCA, ainda está, tentando adquirir a melhor forma física, e o gramado artificial não é o cenário perfeito para jogadores que têm problemas como o que o Caleri teve. Então, pode ser que o Caleri seja titular? Pode, mas também existe uma precaução pensando na temporada, evitando aí algumas lesões, e o Caleri passa por esse processo. Então, o Caleri não deve ter os 90 minutos em campo contra o Palmeiras. Se ele for titular, ele pode ser substituído ou então ele pode entrar no decorrer do jogo. Vamos aguardar. Essa resposta somente o Crespo tem. A gente está trazendo as informações de acordo com o que foi os treinamentos da semana. Enfim, é um São Paulo que chega com muita pressão, como eu falei, apenas a 1 ponto da zona do rebaixamento. É um Palmeiras que depois da goleada precisa dar resposta ao seu torcedor, apesar de não estar pressionado. Foi a pior derrota da era Abel Ferreira, O Abel Ferreira, que já é o técnico de longe, mais longevo dos times tops do futebol brasileiro, sofreu a pior derrota na última partida. Quem sabe o São Paulo não pudesse dar uma outra derrota dessa para eles, rapaziada? Seria, na minha opinião, maravilhoso, mas eu acho que é sonhar demais. Hoje está um pouquinho longe da nossa realidade ganhar de 4-0 do Palmeiras, ainda mais fora de casa. Seria assim um sonho gigantesco pra gente, Mas eu acho que a gente tem que ser um pouquinho mais pé no chão, ser um pouquinho mais consciente e aguardar que o São Paulo seja um time competente dentro de campo, que erre minimamente, porque um clássico às vezes ele é decidido em detalhes. Às vezes você fala ali na segunda-feira do clássico que foi vencido por 1-0, por um erro bobo de uma marcação, por um erro bobo de uma saída de jogada errada, por um passe errado, por um escorregão, por uma infelicidade. Então o clássico é um mínimo erro e esse jogo é importantíssimo para a nossa equipe, não só pelos 3 pontos, mas afastar da zona do rebaixamento e chegar ali na zona de classificação. A pontuação, por incrível que pareça, ela é bem próxima, porque o São Paulo
está ali a 1 ponto da zona do rebaixamento, mas ao mesmo tempo está a 1 ponto da zona de classificação. Então, não é o pior dos mundos. Você fala assim, 1 ponto da zona do rebaixamento, acabou aí, é crise. Mas também estamos a 1 ponto da zona de classificação. Estamos bem? Não estamos. Vencemos apenas 1 de 4 jogos, né? Mas é um duelo realmente que vai pegar fogo, São Paulo e Palmeiras na Arena Barueri. Informações de bastidores. Galera, tá acontecendo uma reformulação muito grande. Muita gente saindo de 2025 para 2026 no São Paulo e não só dentro de campo, né? Que era o que a gente queria falar. A gente fala, ó, São Paulo teve esse jogador que saiu e esse jogador que chegou. Mas a gente fala de presidente que saiu, a gente fala de diretor que saiu, a gente fala de departamento médico inteiro sendo reformulado, a gente tá falando de muitas coisas e agora o coordenador de futebol, agora ex-coordenador de futebol, Muricy Ramalho, pediu demissão. E a notícia, ela não é só isso, porque hoje eu poderia noticiar, olha galera, o Muricy, por alguns problemas de saúde, pediu aí o afastamento, pediu a demissão, não é mais o coordenador de futebol do São Paulo, mas o buraco ele é muito mais fundo, ele é muito mais embaixo do que apenas a notícia do pedido, né, de demissão de Muricy Ramalho. A notícia ela é muito mais complicada e conturbada do que a gente imagina. Porque para o Muricy Ramalho, um técnico que tem toda a história que ele teve no São Paulo, todo o amor que ele sempre demonstrou ter pelo tricolor paulista, recusando inclusive até a seleção brasileira, um técnico que é uma entidade lá dentro, um técnico que é realmente um gigante dentro do São Paulo, que tem moral, que tem voz, que tem aí o consenso de muita gente, para ele pedir para sair, realmente porque a coisa tá muito feia. Pode ser também atrelado, né, alguns problemas de saúde, igual ele já comprovou ter. Então, muitas das vezes ele ficava meio escondido ali, meio isolado, alguns dias cuidando da sua saúde, o que é totalmente plausível, o que é totalmente justo, ao lado também dos seus familiares. E agora o novo contratado, né, para esse cargo é o Rafinha, né? O Rafinha é ex-capitão do nosso clube, campeão aí de Copa do Brasil, campeão de Supercopa, um jogador que sempre declarou ser São Paulino, apesar de quando ter voltado ao futebol brasileiro ter passado antes, né, pelo Flamengo e também pelo Grêmio, né? Mas o Rafinha agora assume esse cargo, né? Um jogador que parou há pouco tempo, né? Se a gente for falar, há poucos anos atrás, nos últimos títulos do São Paulo, ele estava como capitão, né? Então, é um jogador que conhece o clube, que conhece os bastidores, que conhece o dia a dia, inclusive já jogou com alguns jogadores do atual elenco, né? Se for falar, o Rafinha foi campeão com o próprio Rafael, com o Arboleda, com o Luciano, com o Caleri, com os remanescentes daquele título, né? Que se a gente for pegar, não faz tanto tempo assim, 2023 e 2024, né? Mas é um São Paulo que precisa de muita e muita reformulação. Precisava de ser a reformulação do Muricy Ramalho? Aí já é um outro assunto. Eu acho que não, mas se for para trazer sangue novo, se for para trazer aí novas ideias, novos projetos e, obviamente, coisas boas ao São Paulo, vamos testar que seja, né, o início aí de um novo, eu sempre falo, que seja o início de uma nova era, de uma grande era para o tricolor paulista, de um ano, quem sabe, vitorioso, né, porque a gente começa o 2026 sem nenhuma expectativa. Por mais otimista que seja o torcedor são paulino, por mais iludido que seja o torcedor são paulino, a gente começou esse ano sem tantas expectativas. Aí a gente começa o 2026, primeiro jogo do ano, 3-0 pro Mirassol. O Luciano, camisa 10, dá uma entrevista, fala que o ano de 2026 vai ser mais difícil do que o ano de 2025. Sendo que em 2025 a gente não ganhou nada, foi eliminado de tudo. Aí você fala, pô, vai ser mais difícil que um ano que você não ganhou nada? Porque se você fala, ó, a gente é o atual campeão brasileiro, mas esse ano vai ser mais difícil. A gente vai pegar o Flamengo que se reforçou, a gente vai pegar o Cruzeiro que se reforçou, a gente pega o Palmeiras, o Botafogo, todo mundo se reforçando, aí esse ano vai ser mais difícil. Mas você fala que um ano vai ser mais difícil que um ano que você não ganhou nada, então, ou seja, você vai passar vexame, você vai ser humilhado, então esse ano vai ser muito complicado, rapaziada. Pode ser que a gente seja campeão, até do Campeonato Paulista, São Paulo deu uma reviravolta, pode ser que a gente ganhe, sei lá, uma Copa do Brasil do nada, uma Sul-Americana do nada, um brasileiro, acho que é muito, mas é um ano sem tantas expectativas, porque se você for pegar quem são os contratados do São Paulo para a temporada? Coronel, reserva. Danielzinho, um jogador que tá tentando mostrar o seu futebol. E o terceiro reforço aí que o São Paulo contratou, a gente tá aguardando, né, ser um bom zagueiro, mas o Dória já mostrou que não vai ser titular. Só pela estreia dele, eu acho que ele não vai ser titular. E aí, são os 3 únicos reforços do São Paulo no ano. Uma expectativa que a gente tem é a Copinha, porque se a gente for pegar, amanhã o São Paulo joga a final da competição contra o Cruzeiro. E a molecada tá representando demais. Mais um ano na final, e se a gente ganhar, a gente vai ser, pela segunda vez consecutiva, campeão da competição.
é o que está, né, nos dando aí um pouquinho de esperança, um pouquinho de sonhar uma luz no fim do túnel, assim, porque a gente fala, pô, essa molecada pode chegar ao profissional e nos dar muitas alegrias. Essa é a expectativa da temporada, porque se a gente for esperar a diretoria, se a gente for esperar os jogadores que tem, se a gente for esperar alguma coisa, o São Paulo vai passar dificuldade de novo, assim como disse o próprio Luciano. Então, rapaziada, deixa aí nos comentários a opinião de vocês sobre todos esses assuntos que a gente falou. Não esquece de dar uma moral pra gente, não custa nada, só apertar o like aí embaixo rapidinho, você vai estar ajudando demais o nosso trabalho. E se você ainda não é inscrito, já se inscreve. O vídeo tá chegando ao final, dá essa moral pra gente. Volto amanhã com muito mais novidades, se Deus quiser, com a vitória do São Paulo. Fique com Deus, grande abraço, valeu!